Graça e paz, queridos, estamos de volta com mais um Papo de Crente e, como sempre, vamos trazer polêmicas. É um assunto bem interessante hoje, estávamos conversando antes sobre esse ponto de vista e resolvemos trazer para vocês e saber o que você acha referente ao dilúvio. A pergunta que não quer calar é: o dilúvio foi local ou universal? Bom, você pode acompanhar logo após da vinheta. Estamos aqui para falarmos sobre o dilúvio. Eu e o Marcelo temos opiniões diferentes sobre esse assunto e queremos compartilhar com vocês a minha ideia acerca do dilúvio e Marcelo, posteriormente, vai falar sobre o entendimento dele. Bom, as pessoas realmente têm uma definição sobre o dilúvio. Muitas das pessoas têm a sua própria definição sobre o que se trata do dilúvio. Obviamente, cada um com seu ponto de vista e suas argumentações. Então, não estamos querendo implementar em você qual seria de fato a verdade. Mas aqui, por exemplo, temos pontos de vista diferentes. Ele defende que foi mundial e eu tenho uma convicção de que não. Na verdade, pelo ponto de vista do que Deus falou com Noé, vamos perceber que o dilúvio, no meu modo de ver, foi mundial. Até pela preocupação do próprio Deus em conservar as espécies de todos os animais que existiam na Terra. Bom, eu tenho minhas controvérsias e vamos colocar alguns pontos em fato. Primeiramente, foi escolhido um profeta para que criasse uma arca e ela não foi colocada parafusos, pregos, em geral, partes de aço nela e foi construída apenas de madeira e de betume, correto? Correto. Betume até que, por sinal, pela história, naval. E detalhe, um acrescente aqui, sabemos que Givanildo é um pastor e eu sou irmão também que estuda algumas coisas da Bíblia, então alguns detalhezinhos a mais. E nesses detalhes é que vamos entreter você, tá bom? Vamos lá. Por que você acredita que foi mundial o dilúvio? Justamente pelo fato da preocupação de Deus conservar todas as espécies de animais. E Deus falou que essas espécies entrariam na arca. Posteriormente, esses animais iriam se reproduzir e iria novamente encher toda a terra das suas espécies, de acordo às espécies que estavam dentro da arca. Bom, para começar a falar das espécies, como ele ressaltou, pela base científica, a arca, o tamanho da arca que foi descrito, ela não comportariam pelo menos nem 50% das aves na embarcação. Não caberia. Estrategicamente deveria ter sido o que pode se levar, que houve sim uma quantidade de aves e depois existiria uma metamorfose dessas aves para se transformar em toda a quantidade que hoje existe, a quantidade de aves. Então essa é a primeira parte das espécies aéreas. Segundo é que um casal de cada espécie que existe em todo o território mundial também não caberia. Isso não caberia nem 30% em uma arca. Isso falando de casal. Na verdade, você falou sobre as aves e não haveria a preocupação de conservar dentro da arca essas aves, até porque elas poderiam sobrevoar e descansar, enfim. Aí que está o detalhe. Olha bem o que ele está ressaltando. Estamos falando em quantidade de casais, de aves pelo menos, nesse primeiro quesito. E não caberiam tão somente 40 dias em vida um animal desse. Eles não teriam nem onde repousar se não fosse dentro da arca. Então, como não cabe fisicamente, eles não sobreviveriam caso o dilúvio fosse mundial, não teria por que existir. As espécies deveriam se multiplicar e criar essa metamorfose para poder dar a conotação das aves que existem hoje. Isso só falando de aves, não caberia 50%. Já em todas as espécies não caberiam 30% dos animais mundiais. Então não tem como caber. A arca precisaria, pelo estudo, pelo menos científico, ter um tamanho fora da dimensão que ocorre. Ele deveria ter 40 vezes o tamanho de Maracanã, nosso estado brasileiro, para que coubesse a quantidade de espécies com aves na sua totalidade. Então, um casal tão somente. E ainda assim tem outros fatos da qual eu me alicerço por não acreditar nisso, porque o dilúvio no período foi feito para poder extinguir justamente a hibridade que estava acontecendo com a raça humana. Os seres humanos estavam começando a virar híbrido, porque nesse período houve a relação sexual entre homens seres humanos e anjos, e nasceram esses nefilins. Só que entra um detalhe,
Depois do dilúvio, a Bíblia insere Og, o rei de Bazã, vivo com um reinado, posteriormente ao dilúvio. Então, alguns ficaram vivos após o dilúvio. A Bíblia insere. E é esse outro detalhe que me faz entender que era local. Ele tinha a visibilidade de um ser humano finito. Ele olhava para todo o horizonte e via aquilo que só era mar ao lado dele. Isso tem relatado. Mas a Bíblia em seguida insere esse Og, rei de Bazã, vivo, onde ele era um gigante, possivelmente com toda a conotação filho de um Nefilim. Continuo acreditando que o dilúvio foi mundial. É isso. Até porque Deus vai falar com o patriarca Noé para que ele e a sua família entrassem na arca. Sim. Mas ninguém adentrou na arca, a não ser Noé, sua família, seus filhos. E após o dilúvio, você não vai observar as pessoas... Esse cara existiu mesmo? Og, rei de Bazã, tá na Bíblia. Depois do dilúvio? Literalmente. Não sabia disso. Não. Agora não vai não, velho. Isso é real. Pronto, depois você pesquisa sobre isso aí. Nossa. Vai, velho. Corta. Não sabia disso, né? Corta. Você olhou finito. Corta. Continuo acreditando que o dilúvio foi mundial. Até porque Deus falou com Noé: entra você e a sua família na arca. Então a ideia é que mais ninguém entrou na arca. Existe também uma outra vertente, não querendo quebrar o conceito de cada um. Essas informações realmente foram relatadas na Bíblia. Obviamente que eu trago parte científica um pouco além, mas a gente tem opinião diferente, lembre disso. Só que detalhe, em referente às informações que estão na Bíblia referente a esse reinado, posteriormente a esse dilúvio houve um reinado. Então existe também essa vertente em dizer que no Jardim do Éden era só Adão e Eva. Eu também não concordo, é um assunto para outro vídeo. Não existia... Sempre polêmico. Mas é assim, quando se há fatos que podem ser conversados, é interessante, entendeu? Fora a falácia de Adão e Eva, que a gente vai entrar em assunto daqui a pouquinho, em outro momento. Mas, referente à Bíblia, o que ela descreve eles inseriram essas pessoas vivas após o dilúvio. E o mais interessante é que se você tentar enxergar, é um reinado inteiro. Então, por mim e para mim, mais uma vez a Bíblia alicerça que algumas pessoas ficaram vivas após o dilúvio. Me faz entender que era local. Eu acredito que ninguém ficou vivo, até porque Deus estava irado com a raça humana. E o gênero humano foi completamente destruído. Por quê? Porque Deus estava irado. A intenção do dilúvio não foi apenas com um povo, foi com toda a humanidade. E por isso, eu acredito que toda a terra foi devastada, toda a terra foi alcançada pelas águas do dilúvio. Por quê? Porque Deus já estava cansado. O pecado da humanidade estava subindo com um cheiro desagradável às narinas de Deus e por isso ele decide separar alguém que ele achou graça, que era Noé, um servo fiel, juntamente com a sua família. Então, por causa do pecado de toda a humanidade, a terra sofreu esse desastroso dilúvio que, para mim, consumiu toda a existência humana, em exceção de Noé e a sua família. Tentando fundamentar aqui o meu raciocínio, a minha linha de entendimento, apoiando que o dilúvio foi mundial, até porque Deus achou graça em Noé. Como foi dito que a humanidade tinha se corrompido e apenas Noé permaneceu íntegro, fiel a Deus, e por causa dessa fidelidade, apenas Noé, nesse cenário que já estava comprometido, foi poupado juntamente com a sua família. Então a ideia é essa, justamente essa. Por causa da fidelidade de Noé, ele foi poupado. E como toda a terra estava corrompida, Deus achou por bem conservar Noé e a sua família dentro da arca, e o dilúvio matou todo mundo. Bom, sei que muita gente também tem essas informações. Ainda existe aquela dúvida também, porque houve a chuva e literalmente a água brotava do chão. Para algumas pessoas, por exemplo, alguns estudiosos, eles decretam que não houve essa minação da água. E eles soltam somente a chuva, mas definitivamente houve a água jorrando de baixo para cima. Isso eu concordo contigo. Pronto, um ponto concordamos. O que fica difundido aqui entre nós para você, o dilúvio foi mundial ou foi local?
E quando eu falo que o dilúvio foi local, é porque é um ponto de vista humano para todo o horizonte onde via água, quando ele podia fazer isso. Ponto. 2. O repouso dela no Monte Arará, em geral, eu não vou entrar nesses detalhes, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas assim, no quesito em que houve o dilúvio, houve. Isso é um detalhe, 100%. A água ramificou do chão? Sim. Temos um comum acordo realmente, porque há dados com isso, e obviamente ele também se baseia nas escrituras. Então, eu também me baseio nas escrituras para trazer esse contra-argumento, mas não tentando te convencer de coisa alguma. E você? O que você acha? Foi local ou foi mundial? Coloca seus comentários aqui abaixo do vídeo, porque é muito importante para nós. Vamos ler cada um dos seus comentários e, obviamente, estudá-los e dar um ponto de vista e um parecer depois. Deus abençoe a sua vida. Amém.